Olá, meu irmão. Seja bem-vindo a esta série O Cientista Espiritual André Luiz. Ainda estou no livro Evolução em Dois Mundos. Essa informação está na página 28 e 29 do livro ditado pelo André Luiz, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, editado pela editora FEB, a Federação Espírita Brasileira. Você vai encontrar não só essa informação desse livro, como a série do André Luiz lá na editora da FEB. Se você entrar na internet, editora FEB da Federação Espírita Brasileira, você vai encontrar e pode pedir, e eles vão remeter para você a série inteira, ou o livro individual, cada um. Nessa lição número 21, ele diz: as células sendo domesticadas. Células sendo domesticadas. Que informação! Ele diz: são os centros vitais, fulcros energéticos, sob a direção automática da alma, que imprime às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso, e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. Essas células, que obedecem à ordem do espírito, diferenciando-se e adaptando às condições por eles criadas, procede do elemento primitivo comum de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplasmáticas nos lastreamos as manifestações primeiras. Ele está dizendo que os fulcros energéticos, que nesse caso nós falamos do coronário, do cerebral, mas tem os outros também, que ele imprime essas informações para a célula. Ele está dizendo que as células, lembre que o nosso corpo físico, ele vem do corpo perispiritual, e o corpo perispiritual vem do corpo mental, e que todo esse corpo foi imprimido a informações pelo princípio inteligente inicial, pelo espírito do homem, mas isso é um trabalho de milênios e milênios que vão sendo formados. Quer dizer, se o nosso corpo físico é cópia de um corpo espiritual, as nossas células agora são cópia de células espirituais. Vê que tem células no corpo físico e tem célula no corpo espiritual, no perispírito, com diferenças, às vezes, de frequência. A diferença de frequência. No corpo espiritual, as células também têm mitocôndria, tem corpúsculo, tem membrana, tem citoplasma, tem núcleo, tem isto sim. Como tem aqui as células nossas, não só do homem, as células do animal, da planta, da bactéria, todas têm. E normalmente essas informações vêm de lá. Então essas células, elas são, como ele diz, como se fossem animais domesticados. É aí que entra a informação que ele está dizendo, que essas células é como se fosse, talvez, o início de um trabalho dos princípios espiritual, desse treino, porque as células, ela vai trabalhar obedecendo ordem, porque no mundo a ordem, a beleza faz parte do caminho, a disciplina, a ordem e a beleza. E as células, ela trabalha nisso. Imagine no automatismo, para você formar células hepáticas, células do corpo sanguíneo, células do coração, células para o aparelho
digestivo, para os rins, células para a formação dos ossos. Isso tudo precisa um trabalho, uma disciplina. É como se a célula soubesse o que as outras vão fazer, mas ela vai fazer a parte dela. É como se fosse numa partida de futebol. Esse vai correr pela direita, esse para a esquerda, o goleiro está naquela posição, o centroavante naquela outra, um juiz desse jeito, bandeirinha do outro. Todos sabem o que vai fazer ele e o que vai fazer os outros, mas ele tem que fazer a parte dele. Isso é como se fosse uma domesticação, é como se fosse uma disciplina. Mas essa disciplina é comandada pelo espírito. O espírito humano comanda essas trabalhadoras. É como se fosse numa fábrica. Fulano, você é apenas o porteiro. Você é o que vai ligar o motor e vai cuidar do motor. Você é o que vai trazer a água aqui para essa região. Você é que vai trazer aquele metal. Você é que vai acionar aquela outra peça. Então é como se fosse uma célula, é como se fosse uma grande fábrica. Mas essa grande fábrica tem um comando. E esse comando é o espírito que está dizendo que são bilhões de células que trabalham debaixo desse comando. Ele está dizendo que as células são domesticadas. Então, a célula estudada pelo mundo acadêmico nosso, mas ela é estudada olhando só essa parte de forma, de estrutura, da fisiologia, mas ela da embriologia, e ela não para ver que existe a parte espiritual da célula. E eu lhe diria que a parte espiritual é ainda mais importante do que a parte da forma, da fisiologia estudada da célula. A célula, lembre, a primeira célula no nosso planeta, quem fez foi Jesus com a pleide de espíritos. Então, todas as células de todos os seres viventes possuem o magnetismo do Cristo. Aí você vai entender quando ele diz: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. O magnetismo de Jesus estará presente quando estiver reunida no nome dele, ou seja, estiver reunida trabalhando na frequência das virtudes divinas que ele veio ensinar. Então, as células, ela, quando trabalha nessas frequências, ela obedece à ordem. A célula, ela obedece à ordem quando o Espírito dá, convidando para a prática do amor, para a prática do bem, da caridade, ela trabalha. Mas ela também recebe ordem, às vezes, do espírito equivocado, convidando para o ódio, para a vingança, para a raiva, para a maledicência. Ela também recebe a ordem e obedece. E às vezes a célula perde esse comando e ela quer ser comandante sozinha e fica tipo alucinada, como as células cancerosas. É uma célula que perdeu a direção espiritual. E ela, por isso que ela está caminhando de uma forma bem desorganizada. E é como se fosse aquela ovelha que saiu do redil, saiu do comando do pastor. E às vezes o pastor precisa trazer ela de volta para aceitar o seu comando. E isso acontece também com o espírito. Sai do comando do comandante geral do nosso planeta, que é Jesus o Cristo. E Jesus recebe ordem do comandante geral, que é Deus. Por isso que nós estamos mergulhados em Deus. Temos Deus dentro de nós e fora de nós. E as células não passam de animais sendo domesticado pelo Espírito, pelo
princípio inteligente que, na essência, obedece ordem de Deus, a inteligência suprema do universo. Deus te guarde. Até o próximo encontro nessa série O Cientista Espiritual André Luiz.